André, que me Pode começar. Pode. Então, vamos começar. A gente termina bem rapidinho. Então, meu nome é Eduarda, eu sou enfermeira de RU materno infantil e hoje eu vou trazer um pouco sobre vírus sincicial respiratório. Então, a gente vai começar falando sobre a epidemiologia. Bom, o vírus sincicial respiratório ele é conhecido pela sigla VSR. Ele é um RNA vírus não segmentado e envelopado da família Paramyxoviridae. Ele causa as infecções mais agudas do trato respiratório em indivíduos de todas as idades e é comumente conhecido pela bronquiolite aguda viral. Então, vocês vão ver muito isso, mas a causa mesmo é o vírus sincicial respiratório. Ele acomete com frequência o trato respiratório inferior entre lactentes e crianças menores de 2 anos, esse é o maior público-alvo, e ele pode ser responsável, então, por 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias durante o período de sazonalidade. A gente vai ver mais para frente quais são eles. A maioria das crianças, elas podem ser infectadas no primeiro ano de vida e todas as crianças serão expostas ao vírus até o final do segundo ano de vida, com reinfecção durante a vida toda. Bom, os grupos de maior risco para desenvolver a infecção respiratória mais grave são os lactentes, né, que são os menores de 6 meses de idade, principalmente as crianças prematuras, que teve alguma cardiopatia, alguma coisa tipo pulmonar, crianças com doenças pulmonares crônicas, prematuridade e cardiopatias. O avanço do acesso na qualidade de atenção ao recém-nascido, ele é um fator determinante para que a bronquiolite seja bem tratada. Ele demanda um cuidado intensivo, também especializado, e ele vem sendo possibilitado, esse cuidado vem sendo possibilitado por um aumento expressivo de sobrevida e a integração de atenção hospitalar e também ambulatorial. Esse aqui é um quadro de sazonalidade do VSR nas regiões do Brasil. Então, tem o norte, que é o período de sazonalidade, onde o índice e o pico de infecção é entre fevereiro a julho, no nordeste de março a julho, no centro-oeste de março a julho, naquele período mais de seca, né? E no sudeste entre março a julho e no sul de abril a agosto. O período de aplicação, eu vou trazer mais na frente, é o período de aplicação da Paralizumab, que é uma imunoglobulina que a gente vai ver posteriormente. Ela é aplicada nos períodos de sazonalidade, antes dos períodos de sazonalidade, para ter uma resposta imunológica antecipada. Então, como é a transmissão desse vírus? Ele é através do contato direto por secreções respiratórias de pessoas infectadas ou por superfícies ou objetos também contaminados. A infecção ocorre quando o material infectado atinge o organismo pela mucosa dos olhos, da boca e do nariz ou pela inalação também dessas gotículas derivadas da tosse ou do espirro. O período de incubação é de 2 a 8 dias e com média de 4 a 6 dias. Tem um período que é a maior disseminação viral, normalmente entre o terceiro e o oitavo dia de sintoma, mas pode prolongar-se especialmente em lactentes mais novos, que a imunidade já está conformada, os quais a disseminação pode continuar até a terceira ou quarta semana, então é bem prolongado. Quais são os sinais e sintomas, então? Os sinais iniciais, então, são tosse, obstrução nasal, coriza, taquipneia, retração torácica, os roncos e sibilâncias são muito presentes, crepitações, e as alterações de radiografia de tórax. O diagnóstico da bronquiolite é principalmente clínico, baseado nos sinais e sintomas que a criança pode apresentar. Tem também os métodos quantitativos, biológicos, mas esses não são muito utilizados, mas baseados nas evidências do diagnóstico clínico. A forma grave são decorrentes do sistema imunológico imaturo, a baixa transferência de anticorpo materno, o aleitamento precoce que foi interrompido, o menor calibre das vias aéreas, a baixa reserva energética, o desmame precoce, uma anemia, infecções de repetição e também o uso de corticoide, né? Então, quais são os critérios de internação? Eu trouxe esse slide porque, assim, nem toda criança que tem bronquiolite, ela necessariamente vai precisar de internação hospitalar. Então, a gente tem alguns critérios de internação, tá? Os episódios de apneia e piora do estado geral, essa progressão do quadro clínico. Um desconforto respiratório, por exemplo, a criança fica muito gemente, tem retração de fúrcula, batimento de asa de nariz muito frequente, uma frequência respiratória maior que 60, cianose central, saturação menor que 92, persistente. Os sinais de desidratação, recusa, né, da alimentação e ingesta hídrica reduzida ou diurese por menos de 12 horas.
é a presença de comorbidades que ela pode apresentar em idade menor que 3 meses, prematuridade, especialmente aquelas crianças que são menores que 32 semanas. Oi, só uma dúvida, desculpa. Tem diferença de um parâmetro de saturação, tanto para bronquiolite quanto para pneumonia? Tem, sim. Mas aí vai variar com o quadro clínico da criança, né? Mas tem sim essa variação. Ela vai apresentar outros sintomas, como da pneumonia, como da vírus. Mas apresenta de forma diferente. Vocês tratam sintomas ou vocês tratam? Mais sintomas. Por ser vírus, né? Uhum. Condição social ruim, dificuldade de acesso ao serviço de saúde, se houver piora do caso clínico, né? Condição social ruim eu trouxe porque às vezes a mãe tem dificuldade de acesso ao serviço. Então a criança pode ter piora na casa dela, ela não evidenciar e chegar aqui com quadro já que a gente não consegue mais intervir. Isso acontece muito na atenção básica de saúde, nos CAIs de grandes circulações, onde a criança não é vista dessa forma, aí chega aqui já com um estado bem grave, a gente tem que intervir e tem que até mandar para leito. As pessoas às vezes confundem como se fosse gripe? Sim, com certeza. Mas é bem evidente a retração de flor quando a criança com bronquiolite. E batimento de nariz também. Bom, então o tratamento, como a gente já havia falado, é forte e geralmente os pacientes apresentam boa evolução. A hidratação, sucção de vias aéreas superiores e fisioterapia respiratória são recomendadas. A cânula nasal de alto fluxo, geralmente de 1 a 2 litros, com modificação conformada para a menor tolerância do paciente, tem sido utilizado para os prematuros. Essas medicações, broncodilatadores, corticoides, além hipertônica, fisioterapia motora, nutrição, hidratação e nebulização com adrenalina, a gente vê muito aqui nos nossos pacientes. Mas eu pesquisei com evidência no UpToDate que esses tratamentos, eles não têm tanta melhora assim do quadro, sabe? Não necessariamente o paciente que está internado por bronquiolite necessita de um broncodilatador, de um corticoide, mas eles intervêm dessa maneira. Mas não tem tanta evidência assim, de que isso foi uma melhora do quadro daquele paciente. A fisioterapia de Desculpa. O que é nebulização com adrenalina? A gente faz a nebulização normal, só que no lugar do soro, naquele copinho assim, a gente põe uma ou duas ampolas de adrenalina. E nebuliza, porque abre as vias aéreas. Isso, ela funciona como dilatador. Então é instantâneo. Quando a criança está muito congesta, aí nebuliza com adrenalina, aí tem uma melhora das vias aéreas bem rapidamente. Que vocês da pediatria sabem? E vocês da pediatria sabem sobre aquela técnica que o pessoal usa? Que é irrigação. Lavagem nasal? Nossa, aquilo é horrível. Tem uma seringa enorme, aí entra aqui e sai aqui. O que tem de evidência em relação a isso, sabe? Muitas. Mas, assim, eu li recentemente que pode dar trauma, né, de septo. Mas eles fazem. Mas depende da quantidade e da força que você coloca. Por exemplo, crianças menores, a gente coloca 3 ml, mais ou menos. Crianças maiores, aí pode pôr mais 5. Mas se você joga muito forte, aí pode ter trauma de septo. Mas isso tem risco de descer também? Pode ser. Mas empurra, assim, a minha concepção, eles empurram muito secreção para dentro, né? Porque nem sempre a criança consegue expor pelo outro lado, né? Nossa, que eu fiz lá no Sil, e a criança, coitada, horrível. O pessoal fazendo gente, cara. Jogando. Parece que tá afogando. Mas quando tá muito, muito congesto, sai muito secreção pelo outro lado. Muita mesmo. E a melhor é assim, evidente. Porque na internet tem muito, né? O Tem, pessoal no YouTube ensinando a tem fazer. dispositivos, né? Então, os diagnósticos que eu elenquei foi padrão respiratório ineficaz, perfusão tisular periférica ineficaz, risco de infecção, risco de aspiração e amamentação ineficaz. A amamentação é ineficaz pelos fatores da criança, porque ela se sente desconfortável, ela não consegue ter uma sucção adequada. O risco de aspiração por quê? Por causa da secreção. Então, ela pode broncoaspirar com a própria secreção, que fica acumulada. E aí vem o quadro de pneumonia, que pode incluir, né? É risco de infecção, fiquei pensando já em infecção. Risco de infecção? Pensei que era de broncoaspiração. Não, eu falei da aspiração, eu perguntando risco de infecção. Por causa dos dispositivos, né, geralmente. Tá vinculado a isso.
fica o dispositivo e a ABP, por dispositivos. E para a imunidade baixa, o ambiente hospitalar também. Então, eu coloquei um lembrete, lembre-se que toda criança tem diagnóstico de risco de queda. Está no POP, aqui da INSS do HC. Então, todas as crianças, quando a gente vai classificar, ela tem maior acima de 45. Aí você faz as continhas lá ou você já coloca esse? Já coloca 45. Mas pode variar a lesão, né? Quebrada em que a gente faz. Então, são outras numerações. Acho que nossos idosos, acho que é tudo 45, né? 45. Tem algumas pessoas que já são 45, né? Terceiro trimestre gestacional, criança, idoso. Não, o adulto só já está fora 35, já é moderado, né? Aí chega em duas E a criança, a gente também tem muita dificuldade de gestão de leito aqui, questão de criança. Às vezes, criança de 5 anos, eles delimitam um berço. Mas um berço com uma criança de 5 anos é alto. Então, seria mais eficaz a cama, né? Mas a gente tem mais leito berço do que leito cama. Onde elas são internadas, essas crianças aqui no Na hospital? pediatria, deve ser o primeiro andar. Ah, tem um andar só de pediatria. Sim, o CEUP é um andar à parte. Assim, fica no 11º, mas é uma ala à parte. E o 11º tem quantos leitos? Eu não sei falar. Mas é grande? Grande. É igual aqui na cirúrgica, na médica? Sim. Nossa, É uma ala inteira? uma ala inteira. Um lado pediatria e no outro o CEUP. Aí no CEUP a gente tem a sala vermelha. Não, assim, aqui dentro do HC, no 11º, tem um cerup. Sim. Ele não é mais lá embaixo? Não, é lá no mas eles Esse passam por lá. ele cria lá embaixo, ele Isso. cria lá embaixo, manda para você. Aí do lado fica cerup e do lado. E vocês passam nos dois? Sim. Nas duas? No CEUP lá. Então o pessoal da urgência e emergência também. Então, os meninos vão passar lá no cerup. No seu UTI. Mas urgência e emergência eu sei que não. Não, a gente passa não, né? Hã? Do não. E o TEIMEL, vocês passam também ou não? Passa. Aí é no 10º, não tem não. Aí é o SIM, o TIM, que é o berçário, e é o COM. Esse negocinho pequenininho assim, né? O centro obstétrico é perto desses locais? É no 10º mesmo, a gente tem lá o centro obstétrico. Aí funciona duas salas. Uma sala é equipada para cesáreas e uma sala é equipada para pureto. Mas dá para fazer cesárea na outra. Os partos não mais lá. Tem um pré-parto. E é, Não, tem uma sala de quarto. e é tipo quarto assim, igual aqui. Bom, não? É, o pré-parto é Não, equipado vai para enfermaria. o quê? O Vai pré-parto ser centro obstétrico como? é um centro cirúrgico. Que legal. Num andar assim. É isso. É igual deve ser Só uma sala do cirurgia. Marcelo. É porque a maternidade ocupa Não só sei. uma ala. Isso. Aí o resto fica. A outra lá, sala, é altinho, sim, e céu. Tá. Aí é Mas não deve ser tão pequeno, deve ser maior. É grande. A percepção que eu tenho. Vocês têm participação tem participado nesses partos, ou como é que é? Eu participo. Parto normal. Uhum. Inclusive, E parte cesárea também. Eu amo. Uhum. Tem um mês que a gente fica só dentro do centro obstétrico. Ah, tá. O último mês da maternidade toda, a gente fica só dentro do CEON. E você consegue pegar os bebezinhos ou não? A gente atua com berçarista, mas mais pela parte das meninas do L2. Por exemplo, a Lohane tá lá numa piscina. Então, ela que recebe os bebês. Uhum. Agora, ela e a enfermeira da auxílio. Mas na ausência delas, a gente recebe lá de fora. Aí elas fazem os primeiros cuidados com a RN junto com o médico pediatra. E é bem tranquila essa relação de vocês com eles? E com os preceptores também a relação é boa? Também. A gente tranquilo, assim. Às vezes tem alguma dificuldade de aprendizado, assim. A gente não. Bom, as intervenções de enfermagem, então, que eu coloquei foi observar a cor da pele, mucosas leitos unguiais, observar a presença de cianose periférica, a monitorizar a frequência de ritmo cardíaco e a oximetria, os cuidados com a oximetria, porque às vezes a gente coloca, mas não fica bem conectado, então tem que deixar lá bem contínuo, levar a cabeceira e grades do berço ou da cama que a criança tiver, e explicar sempre aos pais o motivo do tratamento e os procedimentos que vão ser realizados. Aqui eu trouxe a paribizumab, que é uma imunoglobulina que a gente utiliza para o tratamento. Ela é ofertada pela prefeitura daqui do estado de Goiás
E ela não é uma vacina, mas ela é uma imunoglobulina. Ela é um tipo de anticorpo que induz a imunização passiva específica contra o vírus. Então, no Ministério da Saúde é preconizado que ela seja dada gratuitamente para os pacientes que são prematuros até 28 semanas gestacionais, no primeiro ano de vida, e para bebês que tiveram displasia pulmonar, cardiopatia congênita, independente da idade gestacional ou até o segundo ano de vida. A caixa pode custar em média até R$8.000 e é a única forma disponível para a prevenção de quadros graves, de infecções respiratórias impactantes, e ela é feita via intramuscular na base lateral da coxa. Então, a mãe que tem essa criança com esses critérios, ela abre um processo administrativo na prefeitura, e aí essa criança é convocada para tomar a vacina naqueles períodos lá de sazonalidade. Então, elas tomam, acho que 4 doses. Essa vacina é ofertada no CIPED, não sei se vocês conhecem, é um centro de pediatria lá que ocupa a UPA ali do setor sul, eu esqueci o nome, a gente cola lá. E ela é ofertada lá tem um centro de especialidades. Então, vai geralmente essas crianças para lá. E aqui eu pus a caixinha para vocês verem como é. Aí essa ampolinha, só vem uma ampola dentro da caixa. 8.000 só uma ampola? Só uma ampola. E geralmente uma ampola, por exemplo, a dose é calculada pelo peso da criança. Então, geralmente a criança vai tomar 0,75, a ampola só vem 0,5. Aí a gente tem que abrir mais de novo. Uma dose só. É uma peso, né? Isso. Aí você ultrapassa uma quantidade de é bem caro. Acho que por isso que não tem na rede. Outros dados clínicos que a gente... Acho que você passar por esse caso clínico, me fala um pouco assim, na pediatria, quais as vias que se usa para injeção intramuscular. É porque a gente teve algumas coisas na mídia, né, daquela mulher que fez a injeção aqui nas costas, tá? Assim, o que eu vejo, o que eu vi quando eu passei pela pediatria, é que a gente usa mais do venoso, a prioridade. Mas, assim, caso essa criança não tenha possibilidade de via, que acontece muito, principalmente em síndrome nefrótica, a criança mais tem muito edema, a gente não consegue evitar acesso, fica furando várias vezes, precisa fazer muito jejum alumínio, furosemida, ou precisa fazer um antibiótico, aí vai pela via intramuscular. Aí a gente vê onde tem mais massa muscular. Mas é no vaso lateral da coxa mesmo. Mas aquilo lá nunca presenciei, pela verdade. Foi 2 crianças, a mesma técnica de enfermagem. Ela fez na porção superior do glúteo. Fez o intratecal. Foi bem longe, foi bem lá em cima, não foi nem. Ela teve uma reação legal. Porque foi a vida errada. É porque a veia foi errada, né? Isso mesmo. É bem triste, né? Então, eu trouxe esse caso aqui pra gente. Tem gente ruim demais, né? É um caso que a gente teve lá na pediatria. Então, esse paciente, ele nasceu dia 26 de 2 de 2023. Não está corrigindo a idade, é bem mais agora. 4 meses e 24 dias. O diagnóstico dele era de bronquite viral. Ao exame físico, ele tinha pele corada, ele era cianótico, nictérico, febril, pele íntegra, sem presença de lesões, o couro cabeludo era íntegro, traços fisiológicos normais, ele estava epidêmico, estava sem presença de abalamentos ou demais enfermidades, ele respirava com um catéter nasal a 2 litros e apresentava, então, um moderado desconforto respiratório, tiragem intercostal e grande produção de secreção em ar, normocárdico, abdômen plano, recebia dieta VO, em aleitamento materno misto complementado com aptamil de 3 horas devido à presença de desconfortos que da saturação durante as mamadas. Eliminações fisiológicas preservadas em fato e a mãe relata que ele tinha muito músculo com aspecto de catarro. A evolução do outro dia foi que o paciente seguia estável, apresentou um ataque cardíaco 161 e um dispneia 61. Nossa, a dispneia deles é muito. Tem uso de catéter nasal a 2 litros, apresentou um desconforto respiratório importante, tosse seca, diminuição de secreção das vias aéreas, dificuldade na sucção ainda de materna de forma infantil, bebe, ataque dispneico moderado, corado hidratado nictérico, a cianótica febril, ativo e reativo, murmúrios vesiculares bilateralmente, ele tinha presença então de estertores finos em base e tiragem intercostal intensa. O peso dele, 2,960 kg, ele recebeu de pirona SOS, e aí ele estava com broncodilatador, só botar no 2 jatos de 6 horas, e o cloreto de sódio
como nebulização. O cloreto a gente sempre faz junto da física, porque a gente nebuliza as vias aéreas e em seguida ela faz as manobras de vias aéreas baixas. Vocês já usaram esse cloreto de sódio de 20%? Nossa, é terrível, é muito forte. É muito forte, é a cena da pele. Dói, é bem doído. Isso mesmo. Então, as condutas foram a monitorização da saturação contínua, as aspiração das vias aéreas se necessário, fisioterapia motora e a fundo, para essa questão da amamentação, a lavagem nasal, estímulo ao aleitamento materno, pregação por gotículos e vigilância clínica rigorosa. Esses foram os diagnósticos que eu elenquei. Troca de gás prejudicado relacionada à padrão respiratório ineficaz, que foi evidenciado por batimento de água do nariz, cor de pele anormal, taquicardia e taquispneia, a amamentação interrompida relacionada à separação entre mulher lactente, evidenciado pela doença lactente. Risco de vínculo prejudicado, evidenciado por doença da criança, que impede o início e o eficaz do contato com a mãe e o pai. Risco de infecção evidenciado por procedimento invasivo e nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais, relacionado à amamentação interrompida, evidenciado por peso corporal abaixo do peso ideal para a idade de sexo. Então, essas foram as referências que eu usei para produzir. E obrigada. Deixa eu separar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Na qual eu posso esclarecer, se eu souber. Mas é isso, assim.